Deixa eu ser direto com você. Se você instalou o iOS e só está usando o @dev para criar os seus projetos, você está usando apenas 10% do sistema. Você tem uma equipe completa esperando seus comandos. 10 pessoas para ser mais exata, cada uma com uma especialidade diferente. Mas se você não sabe o que cada uma faz, é como ter um escritório inteiro de funcionários e só falar com o estagiário. Hoje eu apresento todos os 10, um por um, com demo rápida de cada dupla ou grupo aí em sua estrutura. E no final você vai ter um guia claro de quando chamar cada um. Fala pessoal, Luiz aqui na área. Esse é o vídeo 6º aqui do nosso canal. No vídeo anterior a gente instalou o iOS do zero. Se você ainda não fez isso, vai lá no vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Hoje o foco é entender o sistema de agentes, porque o iOS não é um agente só, eles são 10 e eles trabalham juntos. Então, olha como eu dividi o vídeo hoje para vocês. Então, primeiro a dupla de execução, o dev e o QI, que são os dois que vão ser utilizados aí no seu dia a dia mais precisamente. O segundo, o time estratégico, o arquiteto, o PM e o PO, são os que pensam antes de fazer. O terceiro são o suporte e pesquisa, que é o nosso SM e o nosso analyst, são os que organizam e investigam tudo. E quarto, os especialistas, o Data Engineer, o UX e o DevOps, cada um dono de uma área específica. Pronto? Então vamos começar? Então vamos compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Compartilhar a minha tela aqui. Isso. Então, vamos começar com os dois que você vai usar com mais frequência. Deixa eu tirar aqui que eu acho que ele não entendeu o que eu pedi. Vamos lá. O primeiro é o dev. Então, eu vou pedir aqui para ele, ó, dev, faça dev e aqui, na verdade. Uma breve apresentação de vocês, para vocês verem aqui na prática. Vou pegar aqui, dar um zoom maior para vocês verem. Isso aí. Então, o dev, que é o nosso Dex, ele é o seu desenvolvedor pessoal, tá? Ele escreve códigos, cria páginas, constrói sistemas, adiciona funcionalidades. Se você precisa fazer algo existir, você vai chamar o dev. Então deixa eu chamar ele aqui para mostrar para vocês como ele funciona. Então aqui, ó. Então o Dex, ele é o construtor. Ele é um engenheiro de software sênior full stack do time. Se tem código para escrever, bug para resolver ou sistema para implementar, é o que ele faz. Então, ó, implementa as histórias do projeto de início ao fim, escrevo testes, debugs, entrego meu trabalho pronto para criar e revezar. Então esse é o dev. E aí nós temos a QA, que é a nossa Queen. Então o que ela é? Ela é uma arquiteta de testes e conselheira de qualidade do time. Enquanto o Dex ele vai construir, vai desenvolver os códigos para você, ela vai ver aqui se toda essa base de códigos está funcionando. Então, ela vai revisar o código do Dex, vai fazer toda uma análise profunda e sistemática dos projetos e vai fazer tudo uma execução de quality gates, né? Se está tudo passando certinho, se está tudo funcionando da maneira que tem que funcionar ou se tem alguma falha, algum erro ali crítico no seu projeto.
E aí ela vai fazer toda essa varredura e vai nos falar aí sobre isso. Aí, olha aqui, nós temos até o signo desses agentes. Então, o Dex é do signo Aquários e a Queen é do signo Virgem. Ele vai implementar e entregar e ela vai validar e proteger. Então, é isso que os dois agentes fazem, tá? E aí nós temos o time estratégico, né? Que são o que? São o Architect, o PM e o PO. Faça a apresentação de vocês. Nada melhor do que você perguntar para os agentes e para a própria IA do que se trata. Então aqui vai. Então esses três aqui é o que vocês não tem que ignorar, tá? Porque depois você pode se arrepender, porque ele vai fazer toda a parte estratégica do seu projeto. O Dev e o QA são ótimos para executar as tarefas. Mas executar o que? Como? Em que ordem? E aí que entra esses três, tá? Então vamos começar com o Architect. O Architect, ela se chama Aya, tá? Ela é do signo Sagitários, ela é a visionária. Então ela é uma arquiteta de sistemas do time. Antes de qualquer código ser escrito, ela vai desenhar um mapa do que será construído. Então ela vai criar toda a arquitetura do seu projeto, front-end, back-end, infraestrutura, onde cada pasta tem que estar, que arquivo tem que estar na pasta. Então ela vai garantir toda essa arquitetura do seu projeto, tá bom? E aí quando você vai usar ela? Quando você tem um projeto maior, não é só uma página, mas um sistema com várias partes que precisam se conectar. E aí nós temos o PM. O que é o PM? Ele é o nosso estrategista. Ele se chama Morgan, ele é do signo de Capricórnio, e ele é o Product Manager do time. Se tem um produto para planejar, uma estratégia para traçar, ou um PRD para escrever, esse é o território dele. Então ele vai criar todo o PRD, né, que seria toda a documentação daquele projeto, né, todo o guia, todo o passo a passo, e aí ele vai definir em épicos e vai priorizar o que tem que ser construído primeiro. Aí ele vai tomar decisões baseadas em dados e visão estratégica do projeto, tá bom? E aí por último a gente tem o PO, né? O que é o PO? Ele é quem valida o que você quer construir, se faz sentido aquilo ou não, tá? Ele olha para uma especificação e diz: isso está claro o suficiente para o dev executar? Ou isso que vai gerar problema lá na frente? Né? Ele é o filtro de qualidade antes da execução, tá? Então o nome dele é PEX, ele é o equilibrista e ele que vai planejar a estratégia do seu projeto. Ele vai garantir que as histórias estão prontas para o desenvolvimento começar. Então, assim, na prática, né, o PM ele vai criar toda a documentação do seu projeto, todo o guia, e o PO ele vai quebrar esses PRDs, né, em stories. Não, mentira. Perdão, esse é outro. Tá? Ele é o que vai só fazer toda a parte de estratégia do seu produto. O que faz mais sentido, se isso aqui é realmente importante ou não, tá bom? Então aqui, ó. Então o papel, ele é visionário, arquitect, estrategista Morgan e equilibrista Pax. Ele vai fazer toda a parte de backlog e stories. Ele vai entregar stories validadas, PRDs épicos do Morgan e blueprint de todo o sistema, o architect. E aí por último nós temos o suporte e a pesquisa. Então eu vou chamar o SM e o Analyst,
faça a apresentação de vocês. Vamos ver qual vai ser a resposta deles. Então, o CM, né? O que ele é? Ele é o Scrum Master do nosso projeto. Você não precisa saber o que é o Scrum. O que importa é o que ele faz na prática de fato, tá? Então o que ele faz? Ele vai criar os stories de desenvolvimento. Story é um documento estruturado que descreve exatamente o que precisa ser feito, quais são os critérios de sucesso daquele projeto e como verificar que aquilo está pronto, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o SM, o nome dele é River, ele é de peixes, e ele é o que vai fazer com que os épicos se transformem em stories que a Pax validou e vai quebrar aquilo em microtarefas para o Dex desenvolver, tá bom? E aí nós temos o Analyst. O que é o Analyst? O Analyst, ele só não busca informação só em si, ele vai analisar, ele vai comparar, ele vai trazer o que é relevante para o contexto específico daquele projeto, né? Então, antes de qualquer produto ser planejado, eu descubro a verdade por trás dos dados, mercados e oportunidades. Então, por exemplo, se você quer estar criando o seu produto aí, o seu projeto é na área de contabilidade. Então ele vai pegar toda a pesquisa de mercado de contabilidade, oportunidades que o mercado de contabilidade tem e vai trazer aquilo para você, fazer toda aquela pesquisa de campo ali sobre a área que você está correlacionada, né? Aí ela vai criar brainstorms, vai te ajudar no brainstorm, fazer insights, brainstorms do projeto, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o time está completo, 7 de 11. Temos os estrategistas, o Morgan, Pax e Atlas, arquitetura área, execução, River, Dex e Queen. E aí, por último, a gente tem os especialistas. Então, chama o restante do grupo e faça as devidas apresentações. Vamos lá, quem que é o Data Engineer? O Data Engineer, que é a Dara, ela vai, tudo que envolve banco de dados vai ser com ela que você vai conversar. Ela vai fazer o design de tabelas, consultas, migrações, segurança de dados, tudo isso, tá? Se você está construindo alguma coisa que precisa salvar informações, cadastro de clientes, histórico de pedido, sistema de notas, a Data Engineer é quem vai estruturar onde e como isso vai ser guardado, tá bom? Então, a gente colocar aqui, ó, Data Engineer. Ela é a arquitetura de banco de dados do time. Se os dados dos sistemas estão seguros, organizados e rápidos, é porque eu fiz o trabalho direito, tá bom? Ela é de Gênesis, ó, ela é mesmo seguro que eu, legal. Depois nós temos a UX, que é a nossa né? Ela que vai fazer toda a parte de designer e arquiteto do design system do seu projeto. Então, se o sistema está bonito, está acessível, está fácil de usar, é ela que vai fazer todo esse trabalho, tá bom? Então, ela que vai construir toda a parte do design ali do seu projeto. Bem simples. E por último, a gente tem o DevOps, né? Que é o Gage, segundo de áreas. Então, o que o DevOps faz? Ele cuida de tudo que é infraestrutura e publicação, subir o projeto na internet, configurar o pipeline de deploy, gerenciar as branches do GitHub, né? Então, quando a gente vai colocar o projeto em ar, você vai precisar de um repositório online para depois hospedar aquele repositório numa hospedagem, né? Num site. Então ele vai fazer todo esse trabalho para vocês, tá bom? E se você nunca ouviu falar em Git, tudo bem. O DevOps também vai te ajudar a entender todo o básico que você precisa sobre Git, GitHub,
essas coisas, tá bom? Então, esse é o guia prático, tá? Então salve essa ideia, essa tela aqui de cada um dos agentes, tá bom? Então vamos lá, se você tem uma ideia nova, galera, você vai começar com o PM ou a Architect, dependendo do tamanho do seu projeto. Precisa entender o mercado ou pesquisar alguma coisa relacionada a esse projeto e ao mercado que você está dentro desse seu projeto, você vai acionar a Analyst. Você vai começar a desenvolver o seu projeto, né? Colocar ele, não sei se é mais uma ideia, mas sim na prática. Você vai começar com o SM, que vai criar uma história, depois o Dev, que vai implementar tudo isso, e depois a QA, que vai revisar toda a base de código e do seu projeto. Sua aplicação vai salvar dados, vai precisar de um banco de dados, você vai chamar o Data Engineer para estruturar todo esse banco de dados para você. Você vai mostrar para algum usuário esse seu projeto, você vai pedir para o UX revisar e criar toda a experiência ali para o usuário dentro do seu projeto, deixar o site mais elegante, a página e por aí vai. E você vai publicar ele, você vai chamar o DevOps para fazer o commit e o push dentro do projeto para o repositório. E quando você não sabe por onde começar, você chama o arquiteto, o PM, que eles vão te ajudar a mapear o caminho para vocês. Ou até o próprio Orion, né, que é o orquestrador de todo esse fluxo do seu time. Tá? O orquestrador, ele que seria como se fosse uma espécie de CEO do seu projeto, ele que vai pedir para cada agente fazer o seu papel. Então, se você pedir, olha, preciso mexer na parte de design do meu projeto, não achei tão elegante assim. Você pode chamar o funcionário certo para fazer essa tarefa, ele já vai automaticamente chamar a Uma para fazer isso, porque ele sabe que a Uma é especificamente o trabalho dela é para fazer o design do seu projeto, tá? Então é isso aí que vai acontecer. E aí o padrão que eu mais uso no dia a dia é esse que a gente estabeleceu aqui, bom? Vou deixar aqui na telinha também para vocês verem, tá? Parece muito, mas isso aqui vai virando automático no seu dia a dia. Depois de usar isso em uns 2, 3 dias, né, você vai saber instintivamente quem chamar, quem procurar e quem fazer, tá bom? Então vamos para a recapitulação aqui do nosso vídeo de hoje. Então o Dev ele constrói, QA ele revisa, Arquiteto planeja o sistema, PM ele organiza o projeto, PO valida as ideias, SM cria as ordens de serviço, Analista pesquisa e análise, Data Engineer banco de dados, UX experiência do usuário, DevOps publica e o Orion ele orquestra tudo isso. 10 especialistas, cada um no seu devido lugar, e em conjunto trabalham para um único propósito, o bem do seu projeto. Agora eu preciso saber uma coisa de vocês. Dos 10 agentes que você viu aqui hoje, qual você quer ver mais em detalhe? Comenta o nome aqui embaixo, só o nome do agente. Pode ser o Dev, o QA, o Arquiteto, qualquer um dos 10. Os 3 mais comentados vão ser o próximo vídeo do nosso canal, trazendo um pouco mais detalhado o trabalho deles. Então, o voto vale de verdade. Se esse vídeo foi útil para vocês, deixa o like, se inscreve, ajuda muito o canal. No próximo vídeo eu faço uma comparação que eu sei que muita gente quer ver. O iOX versus ChatGPT versus Cursor versus Integrate. Vou ser 100% honesto sobre os 3. Quando cada um é melhor, quando cada um perde a sua eficácia. Até a próxima. Valeu!